Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, a Sublime Psicoterapia de Jesus, que nós trazemos aqui toda segunda-feira, às 21 horas, hoje um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui para desenvolver alguns temas que nós trazemos que dizem respeito à nossa saúde mental e espiritual. Então, toda semana a gente escolhe aí um tema, uma emoção, alguma dificuldade que nós temos no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso agir e trazer isso para a compreensão do Evangelho, porque o Evangelho é um recurso divino que nós temos para moldar o nosso comportamento. E hoje eu trouxe uma passagem de Jesus que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 6 e 10, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem de Jesus fala sobre as bem-aventuranças e as bem-aventuranças das aflições, que quando compreendidas, quando bem vividas, nos conduz a uma condição de paz posterior à dificuldade vivida. Aqui vale ressaltar que muitas vezes as pessoas se valem dessa passagem do Evangelho para argumentar de que para que a gente seja feliz ou que a gente conquiste uma maioridade espiritual, que nós precisamos sofrer. Então veja bem, o sofrimento ele é um mecanismo que nos faz crescer, mas nós não precisamos procurar esse sofrimento, até porque ele vai acontecer de forma espontânea pela nossa própria ignorância. Nós ainda estamos seres inteligentes, com razão, né? Que o animal que saímos da zona animal, entramos para a razão, nós vamos experienciar situações que vão fazer com que a gente erre e acerte. E o progresso ele se faz no erro e acerto. O sofrimento ele vem para trabalhar dentro da nossa alma. Então, assim, ele vai acontecer inevitavelmente pela nossa própria ignorância. Ignorância que eu falo, ignorância de saber mesmo. Então, o que acontece? Vem o sofrimento, vem as aflições da vida. Mas todas essas aflições, elas tendem a ter um fim. Não existe uma aflição que seja que não tenha fim. Todas elas terão. O problema é quando a gente começa a colocar como crença que nós, por causa das nossas dificuldades, das aflições e do próprio sofrimento que a gente achava, né? As religiões têm colocado que para a gente conquistar o reino dos céus precisa sofrer, o que é um grande erro, uma crença totalmente errada. E a gente sabe muito bem que a felicidade ela mora dentro de cada um de nós e independe dos acontecimentos externos. E é uma conquista interior. E essa conquista ela só pode acontecer no fogo das aflições. É como você ter uma pedra na qual já existe ali um potencial de vir a ser uma estátua, uma criação artística, e aí o artista retira isso. Nós também somos o material, né, que ainda carregamos, precisamos ser lapidados para que a gente encontre as potencialidades que moram dentro de nós. Só que nesse processo a gente criou um monte de crença, principalmente as crenças de não merecimento, as crenças de que a gente não deve ter as coisas, as crenças de que se as coisas começam a dar bem na nossa vida, de repente as coisas darão errado. E quantas coisas a gente deixa de fazer por causa desse medo. Então, às vezes a pessoa é promovida no trabalho, ou compra um carro novo, ou
entra numa nova relação afetiva ou passa num vestibular, e depois desses eventos ela começa a sentir assim uma sensação estranha de que algo desagradável vai acontecer. E aí vem aquela crença negativa, né, que isso não vai dar certo. E por que isso acontece? São as crenças do não merecimento. De que nós não temos o valor que deveríamos ter consciência que nós merecemos essas coisas sim. E todos nós merecemos. Então nós nos tornamos juízes muito severos para conosco. Muito severos. E essas crenças negativas, elas povoam o nosso mundo mental o tempo inteiro. E algumas vezes nós deixamos de conquistar um novo trabalho, de fazer um novo curso, de entrar num novo relacionamento, de investir em alguma coisa legal. Por quê? Porque existe essa crença por trás. E essa crença desperta em nós uma emoção, que é a emoção do medo. Então o medo, ele está relacionado a não merecimento, está relacionado a achar que tudo vai dar errado, a pensamentos repetitivos de que isso não vai dar certo. E é claro, a partir do momento que a gente acredita que uma coisa não vai dar certo, não vai dar. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente acredita que dá, se a gente acredita que pode, que merece, então as coisas acontecem. Então nós precisamos limpar a nossa casa mental, começar a observar os pensamentos que nós temos quando algo novo acontece na nossa vida, algo de bom acontece na nossa vida. Porque nós mesmos sabotamos a nossa própria felicidade e achando que eu não mereço um carro novo ou eu não mereço tal coisa. A nossa felicidade, ela vai surgir a partir de uma construção elaborada das condições internas da mente, de como é que nós organizamos os nossos pensamentos, e muitas vezes é necessário reconstruir algumas crenças. Porque essas crenças, elas acabam entrando no automatismo inconsciente. Então, basta uma coisa muito boa acontecer e a pessoa já está com medo de perder. Já está com medo que aconteça alguma coisa. Então, como é que a gente resolve isso? Temos que reeducar as nossas ideias, os nossos sentimentos de desamor a si mesmo. Porque a gente não coloca a devida valia, o devido valor que nós temos. E quantas pessoas dependentes emocionalmente dependem que o outro valide a sua presença, que o outro valide o seu merecimento. Não, gente, nós somos todos filhos de Deus. Todos nós merecemos tudo do bom e do melhor. E enquanto a gente não acreditar nisso, nós vamos ter problemas. Então nós precisamos nos reconhecer filhos de Deus. E merecedores, porque o universo ele é abundante. E ele oferece oportunidades para todos nós a todo momento. Aqui entra também aquela questão do vigiar e orar de Jesus. Vigiar o quê? Os pensamentos. Essas ideias negativas que aparecem na nossa cabeça como pensamentos intrusos. E às vezes até obsessivos. E a pessoa não vai para frente. Por quê? Porque acha que nunca a coisa vai dar certo. E a partir do momento que eu acredito que não dá, não vai dar. Isso sem contar os ganhos secundários do medo. Do que esses medos estão poupando? Estão poupando você da responsabilidade de um novo cargo? Estão te poupando do quê? Da responsabilidade de um novo relacionamento? Estão te poupando da responsabilidade das consequências de você ter um novo trabalho?
Então essas perguntas a gente tem que começar a fazer. Porque algumas vezes nós vamos usar do medo como escudo protetor. Então, às vezes a vida está batendo ali na porta, está te oferecendo uma oportunidade de mudança, está te oferecendo um conhecimento, está te oferecendo um monte de coisa e a gente não pega. Eu sempre costumo dizer que a oportunidade bateu no teu colo, abraça que é tua. Ah, mas é muita coisa para mim. Não é não. É o que te chega, é o teu instrumento para que você cresça mais. Para que você desenvolva mais. Se você tem um cargo numa empresa e você vai para um cargo maior, é a oportunidade de você desenvolver mais, de progredir mais. Mas muitas vezes a gente se auto-sabota e acaba se escondendo atrás do medo. Mas a pessoa é convidada a fazer uma palestra ou uma apresentação de trabalho e ela acaba se esquivando, fecha a porta de uma oportunidade ótima que ela teria de comunicação e até de progresso. Por quê? Por falta de amor próprio, de autovalidação. E essa sequência de temas que eu tenho trazido aqui é justamente para trabalhar isso. Aprender o auto-amor, a autovalidação, para que a gente não fique tão dependente de pensamentos automáticos que nós trazemos já desde outras encarnações. Então, as perguntas, né, que eu fiz aqui sobre merecer manter um carro, ou temer uma posição melhor profissional, ou a possibilidade de acreditar num bom novo relacionamento, a gente precisa, ou mesmo passar no vestibular, para cada uma dessas situações existe um motivo. E é preciso descobrir qual é e como trabalhar a sua superação do medo. Por que eu tenho medo de passar no vestibular? Por que eu tenho medo desse cargo? Por que eu não me dou a chance de um novo relacionamento? Claro, tem muita gente que tem históricos de experiências ruins anteriores. Mas será que a vida não está dando a chance de agora dar certo? E a gente vai ficar sempre preso no negativismo? Ou achando que eu tenho que sofrer porque é o meu karma pessoal, eu tenho que ficar aqui sofrendo numa situação que me faz infeliz? Achando o quê? Que vai ter um lindo lugar no céu? Gente, isso é coisa do século XVIII, XVII, XIX. Não é mais para nós, que já estamos amadurecendo espiritualmente e mentalmente. Então, é preciso que a gente perceba bem essa questão do karma pessoal aí, porque eu vejo que nos meios espiritualistas, inclusive, existe aquela famosa frase que fala: a felicidade não é deste mundo. Ora, é deste mundo sim. Ah, mas o evangelho lá do segundo espiritismo fala que a felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo material, mas a felicidade está dentro de nós, porque toda vez que você realiza um bom trabalho, você conquista uma coisa chamada autorrealização. Muito mais do que o dinheiro. A autorrealização é que nos faz nos sentirmos vivos e atuantes. Quando você conquista um bem material, bacana, é legal, a gente sempre vai procurar pelo conforto e tá certo procurar pelo conforto. Só que aí o valor não está tanto porque é o bem material, mas é o que você fez para conquistar isso. E ver por que a vida está te dando isso de presente. É um presente sempre, o nosso presente é sempre um presente. Porque são oportunidades de crescimento. Mesmo os problemas e desafios que nos chegam, eles também são oportunidades. Inclusive da gente rever as nossas crenças.
Quando chega uma situação difícil para a gente resolver, nós precisamos ver como é que anda o nosso campo mental. De que forma que é que nós estamos encarando aquela situação? Será que a gente ainda vai encarar a mesma situação com o mesmo pensamento, com as mesmas coisas que a gente encarava há 30 anos atrás, 20 anos atrás? O mundo mudou, minha gente. O conhecimento espiritual hoje é espalhado por todo o globo. O conhecimento psicológico também. Nunca foi tão difundido como está sendo hoje. Então, a gente precisa sair dessa crença que a vida precisa ser pobre e sofrida, acreditando que por meio dessa cultura do sofrimento, que nós estamos cumprindo uma determinação divina. Não tem nada a ver isso. Ninguém tem que se acomodar nas suas provas e ficar aterrado ali naquela situação. Se esse fosse o objetivo de ficar enfurnado em cima daquelas pobres provas e ficar chorando em cima, então o que é que o sofrimento traria de ensinamento? Nada. E o objetivo das provas não é o sofrimento. O sofrimento ele é uma consequência até que a gente se posicione. Quando a gente se posiciona, o sofrimento acaba. Pode perceber isso. Eu estou decidindo se eu vou mudar de emprego ou não. A partir do momento, enquanto a gente está decidindo, ainda existe um grau de desconforto. Mas na hora que você vai lá e fecha, fala, não, agora eu vou fazer isso aqui, acabou o sofrimento. E a gente sabe que todas as tentativas, tudo no mundo é transitório. Tudo pode dar muito certo, como pode não vingar. E isso é normal. Mas a gente não pode entrar nos acontecimentos da nossa vida, das coisas que nos chegam, sempre acompanhados do medo. Porque isso vai fazer o quê? Vai travar a nossa vida. E é o motivo de trava da vida de muita gente, é o medo. Por quê? Por causa dessas crenças, e crenças atávicas, inclusive, que foram colocadas na nossa mente, que acompanham séculos e séculos e séculos. Essa crença, por exemplo, de que é necessário sofrer para conquistar o reino dos céus, isso já vem vindo de muito tempo. Está no inconsciente coletivo. E a gente continua ainda colhendo isso. Então, as dores, elas não são imutáveis. Existem um movimento que a gente pode fazer para superar. Senão, não teria razão dela existir. Hoje em dia, a gente sabe que a pessoa que está mais realizada, a pessoa que está mais equilibrada, ela modifica o meio onde ela está. O nosso grande desafio é a conquista da felicidade, do bem-estar, e não do sofrimento. Por isso é importante a gente descobrir quais são os nossos medos. Essa pergunta a gente tem que fazer. Medo de quê? Que tipo de sentimento, às vezes, de culpa que nos acomete? Porque alguns medos vêm do sentimento de culpa. Porque eu errei no passado em tal coisa, então, se você errou, então você tem que aprender a lição. Se você errou, então você já sabe o que não tem que fazer e o que deve fazer. E não simplesmente se paralisar diante da oportunidade. E nós temos culpas, inclusive, que são mais reservadas. Algumas são ruidosas, mas tem outras que vêm do nosso inconsciente, que vêm também dos nossos comportamentos passados. É aí que vale a análise. Então, essa análise começa como que a gente faz isso? Vamos pegar o nosso sistema de crenças. Crenças são programações mentais. Programações mentais podem ser modificadas. Então, essas programações, elas elaboram um conjunto de ideias nas quais nós acreditamos.
Aí nós precisamos ver quais são os pontos positivos e negativos das nossas crenças. As crenças positivas, geralmente ela tem as intenções otimistas. Geralmente elas trazem para nós atitudes que sustentam a vida, que asseguram que tudo tem uma razão benéfica e útil de ser. A autossuperação e o direito de ser feliz. Nós temos que reivindicar esse direito. Todo mundo tem esse direito. E faz com que essa reconstrução das crenças, olhando por esse lado positivo, faz com que a gente reeduque as nossas ideias. E a partir do momento que a gente reeduca as ideias, os sentimentos também são reeducados. E passamos a superar-nos a nós mesmos. Agora, as nossas crenças negativas são baseadas aonde? No medo, na culpa, são limitadoras e destrutivas. São como se fossem algemas mentais. Às vezes a gente fica naquele looping, né? E impede a pessoa de viver, de realizar. Nos desconecta com o mérito pessoal. E claro que se a gente não se reconhece como merecedor, vai causar ausência de auto-amor. Como é que a gente vai se amar se a gente se acha que não merece ser feliz? Então, é nesse esquema que a gente tem que começar a meditar sobre as aflições que nos visitam. As condições onde nós estamos, os desafios que a vida propõe, como é que eu encaro. Os desafios, minha gente, vai acontecer para todo mundo. Ninguém vive nessa terra aqui isento de desafio. Eu não chamo de problema, eu chamo de desafio. Então, nós temos desafios no âmbito familiar, nós temos no âmbito profissional, relacional, na amizade, em todos os lugares. Saúde é um grande desafio também. A questão é como é que eu lido com eles. Como é que eu coloco o meu olhar diante deles, de como isso está sendo benéfico para mim. Qual é o benefício que essa dificuldade está trazendo? O que eu posso mudar aqui? Porque sempre tem uma forma de mudar. Não existe injustiça no reino divino, nas leis divinas, não existe. Não existe nada que chega a nós, que não é para nós. Para a gente dar uma solução. Seja porque nós estamos vivendo consequências daquilo que plantamos, seja porque nós estamos desenvolvendo as nossas capacidades internas. Então aqui a correção de hoje, a meditação que nós temos que fazer a nosso respeito é visitar o nosso sistema de crenças e ver o que é que o medo anda fazendo na nossa vida, o medo e a culpa. Vocês vão ver que muitas situações, se vocês pensarem aí no passado, nas experiências que já tiveram, vocês vão ver que muitas vezes vocês bloquearam. A gente bloqueia oportunidades por causa disso, por causa do medo. E no subtexto, a culpa. Então, é um processo de evitação que acaba estancando oportunidades valiosas que o nosso espírito poderia estar experienciando e aprendendo. E é essa que fica, então, a mensagem de hoje. Vamos refletir sobre isso e aí sim nós vamos poder ver essa passagem de Jesus e realmente nos sentirmos bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Ele coloca aqui o indivíduo como participante da solução desses desafios. E não como um ser que fica simplesmente passivo e esperando as coisas acontecerem. Nós somos seres inteligentes e atuantes na natureza. Que a gente saiba fazer bom uso do nosso arbítrio. Tá bom? Tenham aí uma ótima semana. E depois eu vou gravar um vídeo para falar com vocês sobre o curso Viver Consciente Apometria. Nós tivemos a reunião no sábado e vamos começar a turma na próxima segunda-feira. Mas eu vou gravar um outro vídeo e vou explicar direitinho para vocês. Tá bom? Um beijo, um grande abraço e até mais.